da qual eu não tenho a menor noção de como ela se organiza, funciona, nem de fotografia eu conheço, mas, idealmente, você pode imaginar que um sujeito dessa sociedade, ou dos Piranhã, ou das outras várias, né, um sujeito que pertence a esse tipo de formação socioeconômica, não trabalha, não pertence porque trabalha. Porque pertence, entre outras coisas, trabalha. Onde o cara não acorda no Xingu, mesmo hoje em dia, se for uma sociedade mais assim patriarcal, fala, mulher, estou indo trabalhar. Não existe, inclusive, essa separação entre o trabalho, não tem essa... a esfera não se destacou, inclusive nem se destaca a esfera do trabalho das demais esferas. Então, só com essa frase muito trivial e ao mesmo tempo genial, você pode fazer o que um autor que a gente estudou aqui no GEPOC, né, chamado Bashkin, você pode fazer essa análise reprodutiva para trás. Posso fazer aquela brincadeira do abdutiva? Ele também chama abdutiva ou reprodutiva, mas como nós temos muitos casos de abdução entre artistas nacionais, eu prefiro não usar a palavra reprodutiva. É verdade, a Elba Ramalho foi abduzida e cantores deixaram na mesma hora de volta aqui, e eu tenho o mesmo gosto deles nesse caso. Enfim, então, só por esse tipo de análise reprodutiva, com essa frase você pode afirmar que o trabalho não é, na origem, a não ser na nossa sociedade, uma atividade socialmente mediadora. Como tem que existir uma sociedade onde os sujeitos se associam como trabalhadores, se articulam, uma sociedade onde a sociabilidade está fundada no trabalho? Bom, só dada essa origem presumida, mas certamente se pode garantir, se você não está investigando no detalhe onde foi, quando foi, em que ano, em que hora, mas tem que ter sido assim, como você tem que chegar a uma sociedade onde as pessoas se articulam como trabalhadores? Como? A outra sentença é essa dos Grundrisse mesmo, que diz assim: a dissolução de todos os produtos, de todas as atividades, em valores de troca, ou em valores, se vocês quiserem, pressupõe a dissolução de todas as relações fixas, históricas, de dependência pessoal na produção, bem como a dependência multilateral dos produtores entre si. Ou seja, para que você tenha o trabalho como a categoria que faz a mediação social, que nos articula como pessoas, que é o que acontece nessa sociedade, para que isso exista, a desmontagem, a dissolução, desmontagem de todos esses modos, os mais variados modos de produção, tem que ser realizada. A dissolução de todos esses laços explícitos, relações sociais explícitas, elas tiveram que ser dissolvidas de tal maneira que nós aparecemos como sujeitos privados, indivíduos, que podemos, inclusive, merecer esse qualificativo de uma teoria neoclássica, uma ideia de que nós somos sujeitos atômicos. E somos sujeitos atômicos porque a nossa sociabilidade está fundada pela troca de coisas, pela relação material entre as coisas, e não pela relação social direta. Essas relações tiveram que ser dissolvidas para que o trabalho se tornasse a categoria central nessa sociedade. Então, centralidade do trabalho é uma especificidade, Jesus vai discordar de mim, é uma especificidade da nossa sociedade. Nas outras sociedades, é claro que o trabalho era fundante. Sem o trabalho, sem a produção material, nenhuma sociedade poderia existir. Se eu achasse, eu pegaria uma outra citação do Marx assim, que viria a calhar. Mas só nessa sociedade o trabalho é central, porque ele é a categoria mediadora. É isso que o Postone faz e que eu não tinha percebido antes dele, e eu detesto por causa disso. É absolutamente entender essa diferença. É claro que ninguém está falando que o trabalho não é fundante.
O trabalho é fundante, é condição de existência eterna do ser humano, barará, etc. Mesmo do koala, que não trabalha, mas tem que comer uma coisa ou outra enquanto dorme durante 23 horas por dia. Mas, isso é uma coisa, o trabalho como categoria fundante. Agora, a centralidade do trabalho é essa nossa subordinação, a nossa associação como trabalhadores, a nossa sociabilidade dependendo da nossa unidimensionalização como trabalhadores. Nós somos seres unidimensionalizados. Eu não estou analisando essas questões de maneira maniqueísta. É claro que Jesus lembrou hoje de manhã, na nossa conversa, é claro que essa foi a forma, não tinha que ser dessa forma, mas foi essa forma histórica que permitiu o desenvolvimento brutal, avassalador, estonteante das forças produtivas, da força produtiva do trabalho social, que eventualmente possibilitaria a nossa emancipação. Tem tempo ainda ou não? Você me empresta o tempo que você sobrou do seu? Sobrou 7 minutos. Então, estou passando 7. Quanto é? Não, enfim. Só queria... Não, só queria... Tá, então só queria dizer... enfim, eu fiz no artigo esse da margem esquerda, que eu espero que vocês comprem, o Xerox, enfim, não faz. Eu fiz de uma outra maneira essa demonstração aqui e tentei indicar de maneira muito rápida, mas fundada no Marx, que a nossa associação, quer dizer, o trabalho, como ele funciona nessa sociedade, como a atividade social mediadora, e nós nos relacionamos trocando coisas, produzindo coisas para trocar, isso significa que o nosso trabalho tem uma dimensão, tem um momento, tem uma determinação, uma característica, um aspecto, né, que falta às outras sociedades. Nós somos obrigados, pela constituição mesmo dessa sociedade, assim amada, a produzir sempre mais. E nós não produzimos aquilo que nós produzimos, muito embora essa seja uma frase estranha. Nós produzimos o acesso a todo o resto. Então, a nossa produção não tem limite, a nossa produção é ilimitada. Como cada um dos sujeitos se relaciona com a sua produção dessa maneira, produzir o máximo para recolher o máximo na troca com os outros, essa é uma produção social necessariamente crescente. É a única sociedade em que cada item da riqueza, desculpe, fecha aqui para mim, que cada item da riqueza vale mais, tem que valer mais no futuro. Porque se você tem um item da riqueza hoje, e todos, a riqueza social cresce e você fica com o mesmo item, você se empobrece sucessivamente. Então nós somos compelidos, primeiro, nós não temos nenhuma ternura, nenhuma ligação, nenhum afeto, nenhuma perspectiva em relação ao produto que a gente produz. A gente produz o acesso aos outros. Nenhum dos produtores tem nenhum vínculo, nenhuma cara, nenhuma ternura, nenhum afeto por aquilo que produz. Se todos se comportam assim, a produção social também não tem sentido, a não ser o seu crescimento. Claro, enquanto existem pessoas, essa produção crescente, parte decrescente dela, se dirige às pessoas. E é uma parte crescente, proporcionalmente crescente, se converte em meios de produção, o atendimento às necessidades humanas é uma proporção minguante, que nem a Lua, dessa vasta produção crescente, que não tem sentido para nós, a não ser o mais, o mais, o mais. O trabalho não tem sentido, muito embora o trabalho tenha a centralidade nessa sociedade. Acho que eu fiz a provocação assim. Então, o Marx faz a crítica disso. Nós temos que nos emancipar, a gente tem que desmontar essa máquina de lobos que nós, com a nossa prática cotidiana, produzimos e reproduzimos. Como é que a gente faz isso? Se eu soubesse, né? Enfim, obrigado.
nada, não tiver censura. Bom, agora vamos